Boa noite e bem-vindo ao VetSmart TV. Esta noite transmitiremos a palestra sobre vacinação em tempos de mudança. Eu sou o Tiago De Rogatis, o seu apresentador. Todos que estão assistindo ao vivo receberão, através do e-mail cadastrado no VetSmart, o certificado de presença online. O seu nome no certificado será exatamente aquele cadastrado no VetSmart. Então, se você deseja atualizá-lo, acesse a área de cadastro nas plataformas VetSmart e faça a sua alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio da MSD Saúde Animal. O mundo nunca foi tão veloz. Grandes populações, mudanças na tecnologia, na comunicação e novos hábitos. Mesmo diante de tantas transformações, a nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e proprietários. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dohme. Como patrocinadora, a MSD sorteará esta noite o livro Doenças Infecciosas na Rotina de Cães e Gatos no Brasil. Para participar, basta se cadastrar e assistir conosco. O vencedor será divulgado hoje no final dessa transmissão. A palestra de hoje será ministrada pela professora doutora Meire Marcondes, que é professora adjunto da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba e membro do Vaccination Guidelines Group. Eu passarei então a palavra a Meire, que ministrará a sua apresentação. Bom, boa noite. Eu queria inicialmente agradecer o convite da VetSmart e da MSD para falar um pouquinho sobre vacinação em tempos de mudança. Então, inicialmente, eu gostaria de explicar um pouco por que eu estou aqui hoje e como é que eu entrei no grupo das diretrizes de vacinação de cães e gatos da Associação Mundial de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. Então, a WSAVA, ela tem vários comitês ou vários grupos, e um desses grupos é o grupo de diretrizes de vacinação. Há muitos anos, eles já publicam diretrizes e eles começaram a perceber que as diretrizes que eram publicadas para o mundo todo, elas em algumas situações não se aplicavam a determinadas partes do mundo, assim, por exemplo, na região da Ásia. Então eles, alguns anos atrás, fizeram um projeto onde eles passaram tempo trabalhando na Ásia para conhecer particularidades da região, doenças infecciosas que mais existiam, como os clínicos lidavam com protocolos de vacinação. E a partir daí eles fizeram uma publicação que foi as diretrizes de vacinação para cães e gatos na Ásia. Com essa ideia e como o resultado foi bem interessante, eles resolveram começar um projeto da mesma forma para a América Latina. E foi quando eu fui então convidada a fazer parte desse grupo. Se vocês entrarem no site da WSAVA, vocês vão encontrar as diretrizes para vacinações de cães e gatos, a última publicação, já com a tradução em português. Essa publicação ela data de 2015, ela foi concluída no final de 2015, ela foi publicada em 2016 e vocês conseguem acessar o site e encontrar essas diretrizes. Então aqui, se vocês prestarem atenção no site www.wsava.org, vocês vão encontrar os comitês. O último, por ordem alfabética, é o Vaccination Guidelines Group. E aí, se vocês acessarem, clicarem em cima do Vaccination Guidelines Group, vocês encontrarão os resources, que são todas as publicações, e aí aparece a publicação em português. Então, basicamente, o que eu vou apresentar para vocês é uma parte do que já foi publicado em 2015 e mais as discussões e os trabalhos que nós temos feito em relação a um projeto que agora está sendo conduzido, que é da América Latina. O VGG, nesse projeto da América Latina, que começou em 2016, ele é presidido pelo professor Michael Day, do Reino Unido, que é um professor ligado à Universidade de Bristol, ele se aposentou agora, mas é um imunologista.
tem ainda como membros o professor Richard Squires, da Austrália, a professora Cinda Crawford, da Universidade da Flórida, e eu representando o Brasil. E o que nós temos feito durante esse projeto? Inicialmente nós trabalhamos na Argentina, depois, ano passado, nós fizemos um trabalho no Brasil, em agosto agora nós iremos para o México e em 2019 nós publicaremos então as diretrizes para a América Latina. Durante esse trabalho do grupo, o que normalmente a gente faz é o seguinte, a gente viaja para os países, então quando nós somos na Argentina e no Brasil, nós fazemos reuniões com clínicos veterinários para poder entender melhor quais são as realidades do país, as doenças infecciosas mais comuns, protocolos de vacinação que são aplicados. A gente tem reuniões com docentes para saber quanto que se ensina sobre vacinologia. Nós temos reuniões com todos os representantes de indústrias que comercializam vacinas no país. Nós temos reuniões com pessoas do regulatório para saber qual é a dificuldade, por exemplo, de mudar uma bula de vacina ou como é que funciona todo o processo dentro daquele país. Nós visitamos clínicas veterinárias de grande e de pequeno porte e ainda nós aplicamos um questionário para que os clínicos veterinários respondam a respeito, então, de realidades daquele país, né? Como é que eles fazem o protocolo de vacinação, quantas doenças infecciosas ou qual a porcentagem de doenças infecciosas que eles atendem, e tudo isso é levado em consideração no momento de publicação das diretrizes. Eu queria deixar bem claro que, para quem conhece a WSAVA, né, ela tem vários comitês. Cada comitê da WSAVA, ele é normalmente patrocinado por uma empresa. No caso do VGG, ele é patrocinado pela MSD Global. Mas, então nós agradecemos assim imensamente a ajuda da MSD, porque ela ajuda a patrocinar despesas nessas viagens que nós fazemos, nas palestras que nós damos, na organização de eventos para difusão das diretrizes. Mas eu gostaria de deixar bem claro que a empresa não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma ingerência sobre aquilo que nós publicamos. Então o grupo ele é totalmente independente da MSD ou de qualquer outra indústria farmacêutica, mas nós agradecemos e temos a nível global o apoio da empresa em todas as nossas palestras e visitas, etc. As diretrizes de vacinação, elas podem contrariar bulas de vacinas. E isso é importante que nós comentemos, porque na verdade é o seguinte, muitas vezes as pessoas perguntam, bom, então a bula está errada? Não, não é isso. O problema é que, à medida que a ciência vai evoluindo, que novos trabalhos vão sendo publicados, nós vamos percebendo que existem algumas coisas que poderiam ser modificadas, e eu vou comentar isso ao longo da apresentação de hoje, como, por exemplo, a duração da imunidade para muitas doenças que nós considerávamos antigamente 1 ano, a gente sabe que duram muito mais. Só que à medida que a ciência vai progredindo e que esses trabalhos vão sendo publicados, não dá para as bulas das vacinas acompanharem isso com a mesma rapidez com que a gente acaba acompanhando na publicação de novas diretrizes. Até porque é muito difícil, quem trabalha com indústria farmacêutica sabe disso, você modificar a bula de uma vacina. Então, na verdade, o que nós salientamos é que muitas vezes algumas informações que estão contidas dentro das diretrizes contradizem bulas das vacinas, mas não de forma que as bulas estejam erradas, mas simplesmente elas não podem ser atualizadas com a mesma frequência com que a gente atualiza as nossas diretrizes. É importante salientar também que as diretrizes elas podem ser seguidas off-label, desde que com consentimento do proprietário ou do tutor. Elas são escritas, no caso da WSAVA, do VGG, por docentes, especialistas, como eu já falei, que não possuem nenhum envolvimento com indústria farmacêutica. E quando nós acabamos a redação das diretrizes, elas não são simplesmente publicadas no site da WSAVA. Elas são publicadas em revistas especializadas, então no caso da última publicação, ela aparece na Journal of Small Animal Practice, que são revistas científicas avaliadas por pares, e após, então, a publicação nessas revistas avaliadas por pares, é que elas vão para o site da WSAVA.
E parece uma coisa um pouco contraditória a gente falar em definição de vacinação, mas a vacinação ela é um procedimento médico e o clínico ele tem por obrigação avaliar o estado de saúde do paciente, a sua idade, o meio ambiente em que ele vive, o risco de exposição e desenvolvimento de infecção antes de determinar o protocolo a ser instituído. E quando eu chamo a atenção de que a vacinação é um procedimento médico, às vezes no Brasil isso é um pouco de... a gente tem um contrassenso. Porque hoje no Brasil você pode entrar numa farmácia veterinária, por exemplo, adquirir uma vacina e muitas vezes uma pessoa que não é um veterinário aplica essa vacina no animal. E é uma coisa que não acontece em outros países, ou principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então isso é uma coisa que a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade. O veterinário, ele é um médico veterinário e cabe a ele decidir qual é a vacina que o animal tem que usar. Então, não existe mais aquela história de que um protocolo, ou um ou dois protocolos servem para todos os animais. O clínico ele tem por obrigação saber se aquele indivíduo que ele está atendendo, se aquele paciente, ele tem risco de adquirir determinada doença e por isso ele tem necessidade de receber uma vacina. Quando a gente fala em objetivos de vacinação, o primeiro deles é vacinar o maior número possível de animais numa população de risco. E isso está muito relacionado a um conceito que a gente trabalha hoje, que é a imunidade de rebanho. Quando eu vacino o maior número possível de animais numa população, eu diminuo aquele patógeno circulante naquela população. Então, a chance de você adquirir uma doença, ela passa a ser muito menor. O segundo objetivo da vacinação é não vacinar nenhum indivíduo mais do que o necessário. Então não tem mais aquela ideia de que todo ano o animal precisa receber a mesma vacina. Porque se ele tem uma imunidade que dura, por exemplo, 3 anos, não tem necessidade nenhuma de eu revaciná-lo todo ano. É melhor você focar mais em, muitas vezes, ter um lucro menor no preço da vacina, mas vacinar um maior número de animais do que você pegar o mesmo animal e vaciná-lo todos os anos na vida dele até que ele seja um animal idoso. E um outro objetivo é vacinar apenas contra agentes infecciosos que o indivíduo realmente tem risco de se expor. E se não existe a infecção, ou se não existe o risco de infecção naquela região onde ele vive, se ele não tem risco de desenvolvimento da doença, não existiria por que vaciná-lo. Quando a gente fala de imunidade de rebanho, quando eu já comentei agora há pouco, é porque a vacinação ela não é importante só para proteger o indivíduo. Ela é importante para reduzir o número de animais suscetíveis na população e, portanto, a prevalência da doença. De novo, ressaltando, quanto mais animais nós vacinarmos, em vez de vacinar o mesmo animal durante toda a vida dele com inúmeras doses de vacinas, nós estamos realmente favorecendo a diminuição daquela doença. A imunidade de rebanho, ela depende, portanto, da porcentagem de animais vacinados e não do número de vacinações que ele recebe. E a ideia, quando a gente trabalha com imunidade de rebanho, é reduzir a carga de vacinas nos animais. Primeiro, porque você diminui o potencial de reações adversas e segundo, porque você diminui o ônus financeiro do proprietário. Para que a gente consiga discorrer um pouquinho sobre algumas falhas vacinais que acontecem bastante, eu queria chamar a atenção para vocês de um gráfico onde nós temos os anticorpos maternos e os anticorpos do filhote e como esses filhotes estarão protegidos. Então eu criei um gráfico aqui com valores aleatórios. Vamos supor que eu estivesse falando de parvovírus e que eu tenho um título de anticorpos de 80 que protege esse animal da infecção e eu tenho um título de anticorpos de 10, por exemplo, onde se ele tiver ainda anticorpos maternos acima de 1:10, ele teria um bloqueio da resposta imune ou um bloqueio da resposta do filhote. Então vamos pensar o seguinte, quando o animal mama colostro, se a mãe dele tinha anticorpos, ele recebeu esses anticorpos, ou grande parte dos anticorpos pelo colostro, e à medida que o tempo vai passando, esses anticorpos maternos vão diminuindo.
E aí vocês vão ver que na parte de baixo do gráfico eu tenho algumas aplicações de vacinas. Então, por exemplo, com 6, 8, 12, 16 semanas. À medida que eu vou aplicando doses de vacinas nessas semanas, eu vou começando a subir, a elevar o título de anticorpos de filhotes. Então, eu vou tendo uma queda dos anticorpos maternos e vou tendo uma elevação dos anticorpos de filhotes. Mas se vocês olharem no gráfico, vocês vão ver que o título de anticorpos do filhote, ele só passou acima de 80, isto é, ele só passou a proteger este filhote quando o título de anticorpos da mãe passou a ser menor do que 10. Então, o que acontece? É que até mais ou menos a 8ª semana de vida, na primeira faixa do gráfico, vocês observam que esse filhote ele está protegido pela imunidade materna. Depois tem um período em que o título de anticorpos da mãe que ele recebeu é menor do que 80, isto é, não o protege mais, e é ainda menor que 80 também o título de anticorpos que ele está produzindo. Portanto, nesse meu gráfico, entre 8 e 16 semanas, ele está suscetível à infecção, porque ele não tem nem anticorpos maternos suficiente e nem anticorpos que ele produziu suficientes para protegê-lo. E aí eu tenho que a partir das 16 semanas o título da mãe baixou bastante e o anticorpo do filhote então passou a ser maior que 80. E agora ele está responsivo à vacinação. Esse período entre 8 e 16 semanas, que é um período que eu coloquei nesse gráfico, ele é chamado de janela de suscetibilidade. Em qualquer animal que vocês vacinarem, esse período vai existir. Ele pode ser um pouco menor ou um pouco maior, mas ele sempre vai existir. E aí não é culpa da vacina, porque a vacina falhou. Eu não tenho como impedir que exista essa janela de suscetibilidade, porque sempre vai haver uma faixa de tempo, um período de tempo, em que ele ainda não tem anticorpos suficientes e também não tem mais os anticorpos maternos. O que a gente aprendeu, e eu aprendi na época da minha graduação, é que muitas vezes a gente poderia terminar o nosso protocolo de vacinação com 12 semanas. Mas à medida que novos estudos foram feitos, à medida que a gente tem uma quantidade maior de animais sendo vacinados e um maior título de anticorpos passando dessa mãe para esse filhote, nós sabemos que muitas vezes o título de anticorpo da mãe, ele persiste por mais tempo. Então, hoje, o que nós sabemos é que com 16 semanas eu ainda posso ter um pouquinho de anticorpo da mãe inibindo uma resposta do filhote. Por isso que a última dose da vacina, ela deve ser por volta de 16 semanas. E quando eu mostro para vocês vacinas com 6, 8, 12, 16 semanas, às vezes a gente tem uma ideia errada de que aquilo é um reforço vacinal. O termo reforço ele está errado aí, eu não estou tentando reforçar uma imunidade. Eu estou tentando chegar num determinado momento em que ele não tenha mais anticorpos maternos e que aquela minha vacina desencadeie uma resposta imunoprotetora no filhote. Então não é um reforço, ou ele tem ou ele não tem imunidade. O problema é que o título de anticorpos, por exemplo, se vocês pegarem as doenças, as vacinas essenciais, sinomose, parvovirose e hepatite infecciosa canina, os títulos de anticorpos que eles receberam da mãe, eles não terminam no mesmo momento. Por isso que a gente faz várias doses, porque eu não sei em que momento eles vão terminar. E esse título de anticorpos que ele recebe, né, essa interferência da imunidade materna, ela depende, primeiro, de qual era a quantidade de anticorpos que essa mãe tinha, de qual é a meia-vida das imunoglobulinas, do tamanho da ninhada, de quanto eles mamaram de colostro, e tudo isso vai interferir, e não tem como o clínico saber. Então, a ideia de fazer várias doses de vacinas não é um reforço, é apenas a ideia de conseguir ultrapassar esse bloqueio da imunidade materna. Portanto, hoje, as recomendações das diretrizes de vacinação é que a dose final ela seja feita sempre com 16 semanas ou mais. E um outro conceito que a gente tem que rever, né, além do fato de entender que nós não induzimos mais imunidade vacinando um cão, por exemplo, com uma vacina essencial de vírus vivo modificado a cada ano,
é o fato de entender que quando você administra uma vacina polivalente, todo ano, cada 12 meses, você está achando, você está inferindo que a duração da imunidade para todos esses antígenos, ela é a mesma, e não é isso que acontece. Então, duas coisas muito importantes. Quando eu falo que uma vacina de vírus vivo modificado, e aí eu estou me referindo principalmente, no caso de cães, a parvovirose, hepatite infecciosa canina e a sinomose, quando eu falo que essas vacinas, elas podem promover uma resposta imune duradoura por pelo menos 3 anos, eu estou me referindo apenas a essas de vírus vivo modificado. É diferente quando a gente fala, por exemplo, de uma bactéria, e nós vamos comentar mais para frente. Agora, vamos pensar um pouquinho de novo na história de uma vacina polivalente. Como é que a gente faz em humanos? Será que todos nós que tivemos filhos, né? Será que a gente leva os nossos filhos todo ano num centro de vacinação para tomar todas as vacinas possíveis e imagináveis? Não é isso que a gente faz. O que a gente faz a gente tem um calendário de vacinação extenso e dentro desse calendário tem períodos diferentes para cada uma das vacinas. Exatamente, porque a duração da imunidade ela não é a mesma para todos os antígenos. Só que nós, veterinários, continuamos com essa mentalidade de que nós devemos vacinar os animais todos os anos com as mesmas vacinas. O que determina o momento do reforço vacinal é a duração da imunidade. Para que eu avalie a duração da imunidade, em algumas doenças eu posso determinar o nível de IgG. Isso serve, por exemplo, para o adenovírus canino, para o vírus da sinomose, para o vírus da parvovirose canina. Isso se aplica para o vírus da parvovirose felina, no caso a panleucopenia, para o parvovírus felino, para o calicivírus felino e para a raiva. No caso do herpes vírus felino, a proteção está muito mais relacionada à imunidade celular. Então, a gente não se baseia tanto em IgG. Mas o que a gente tem que lembrar também é que existe uma memória imunológica. Então, às vezes, você dosa IgG num animal, ela não está no nível que deveria estar, mas ele, quando exposto, se ele já foi vacinado anteriormente, ele tem uma resposta imunológica adequada porque ele tem uma memória imunológica. Um outro conceito que difere um pouco de duração de imunidade, que é aquela que eu estou determinando o título de anticorpos, por exemplo, é a duração de proteção. Quando eu falo em duração de proteção, eu estou pegando um animal que teoricamente foi vacinado, eu exponho ele numa área de risco, onde tem a doença, e eu vejo por quanto tempo esse animal consegue ficar numa área de risco, quantos anos após a vacinação, sem que ele tenha, então, a probabilidade de se infectar. E a duração da imunidade não é necessariamente igual à duração de proteção. Existe uma revisão que eu queria que vocês dessem uma olhada nos números, que foi feita pelo professor Ronald Schultz, onde ele mostra a duração de proteção e a duração de imunidade de algumas cepas de vacinas para sinomose, de vacinas para parvo, de vacinas para hepatite infecciosa canina. Então, se vocês derem uma olhada aqui, nesse gráfico, nessa tabela, desculpa, quando ele avaliou a cepa Rockborn e a cepa Snyder-Hill, ele viu que a duração de proteção para o vírus da sinomose, ela foi maior do que 7 anos. E a duração da imunidade, ela foi maior do que 15 anos. Quando ele avalia a cepa Ondersteport, ele viu que a duração de proteção é maior que 5 anos e a duração de imunidade é maior que 9. Para vacinas recombinantes de sinomose, a duração de proteção e de imunidade foi maior que 3 anos. Para o adenovírus, 7 e 9 anos. E para o parvovírus, 7 e 9 anos. E aí eu pergunto para vocês, se a duração de proteção e de imunidade ela é tão alta, e essas são as mesmas vacinas que nós temos no Brasil, por que é que nós continuamos a vacinar os nossos animais anualmente? Bom, nós podemos classificar as vacinas em essenciais, opcionais e não recomendadas.
As vacinas essenciais são aquelas que todos os cães e gatos, independente das circunstâncias, da localização geográfica, devem receber. Então, o animal que mora no Brasil, o animal que mora na África, ele tem que receber essa mesma vacina. Ou que a legislação exija, como é o caso da raiva no Brasil. As opcionais, elas dependem da necessidade do animal. Então, por exemplo, se ele vive numa localização geográfica onde tem uma determinada doença, ele tem um estilo de vida que o coloca em risco, nesse caso ele tem que fazer então uma vacina opcional. E as não recomendadas? São aquelas que não existem evidências científicas suficientes para justificar o seu uso. Nós temos que pensar um pouco e começar a partir do princípio de que a vacinação ela deve ser individualizada. Se vocês olharem essas fotos, eu acho que fica muito claro que esse animal que está numa área alagada, ele não precisa necessariamente receber, ou minto, ele precisa receber vacinas que talvez o outro cão que está no colo daquela moça e que talvez nem encoste as patinhas no chão, só pela foto a gente percebe, né, a maneira de criação desse animal, que talvez esse outro não precise receber. Então, o protocolo de vacinação ele tem que ser individualizado e ele tem que ser revisto todo ano, porque às vezes o animal ele vivia numa área onde não tinha risco, no ano seguinte ele vai para um outro local onde ele passa a ter risco de doenças e aí ele precisa mudar o protocolo de vacinação. Então, nós temos que individualizar. Não pode ser o mesmo protocolo para todo mundo. Um outro conceito extremamente importante que a gente não tem no Brasil é de que a vacinação tem que ser parte de um check-up anual. E aí é uma crítica que eu faço a nós, veterinários, de uma maneira geral, porque a gente tem a ideia de que o nosso tutor, o proprietário do nosso paciente, ele tem que vir ao hospital ou ele vem à clínica para que ele faça uma vacinação. Quer dizer, o que chama esse indivíduo para uma consulta é a vacina. E aí, uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras é porque a gente estudou tanto, nós passamos anos da nossa vida estudando, a gente tenta se especializar e nós temos medo de cobrar pelo conhecimento que a gente tem. O veterinário não tem que ter lucro em cima de uma dose de vacina. Ele tem que vender o serviço dele, o conhecimento que ele tem. E se nós começarmos a trabalhar com check-up anual ou semestral para os nossos pacientes, a gente começa a mudar essa mentalidade. E o que é esse check-up? Se era um animal jovem, um filhote, que agora é um animal adulto, ele tem que vir para a clínica para que você oriente mudança de dieta, para que você oriente, veja se a alimentação que ele tinha foi uma alimentação adequada, se ele está obeso, para que você faça controle de ecto e endoparasitas a cada 6 meses ou cada ano. Se o animal vai se tornando um animal mais idoso, fazer uma avaliação hematológica, uma avaliação bioquímica, avaliar a função renal em idosos, não esperar que esse animal venha com um quadro de insuficiência renal, tentar prevenir o aparecimento ou a evolução de algumas doenças. Se ele tem uma doença crônica, ele é um animal diabético, ele tem hiperadrenocorticismo, a gente tem que fazer uma avaliação constante, fazer uma avaliação dentária dele. E quando ele vier para o check-up, aí nós vamos pensar, esse ano é um ano de vacinar? Com quais vacinas eu vou vacinar? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo para o clínico que ele não vacine mais e que ele vai deixar de vacinar um animal todo ano. E um exemplo disso é a vacina de raiva. Todo ano o animal vai ter que voltar para a sua clínica para fazer vacina de raiva. Mas ele não precisa necessariamente receber todas as vacinas que ele recebe hoje em dia, porque não tem necessidade. E é essa mentalidade que a gente quer mudar. Vamos falar um pouquinho das vacinas caninas. Então, eu falei das essenciais, das opcionais e das não recomendadas. As vacinas essenciais são a vacina de sinomose, a vacina contra o adenovírus e a vacina contra o parvovírus e a vacina de raiva. As opcionais são a parainfluenza, a bordetela bronquicéptica, a leptospira e a leishmania infantum. E as não recomendadas, a de coronavirose e a de giardia.
Começando pelas essenciais. Então lembrem que quando eu falo de vacina contra parvovirose, sinomose e hepatite infecciosa canina, eu estou falando de vacina de vírus vivo modificado. Quando um filhote começa um protocolo vacinal, a gente geralmente inicia entre 6 e 8 semanas, repete a cada 2 a 4 semanas, e aí depende do veterinário escolher se ele vai fazer a cada 15 dias, a cada 21 dias ou a cada mês, e terminar com 16 semanas. O mais importante, por aquele gráfico que eu mostrei para vocês, é que a última dose tem que ser administrada com 16 semanas ou mais. E aí vem aquela história. Por que a gente faz um reforço com 1 ano, ou 1 ano após essa última dose de vacina? Quando essa história começou, quando se instituiu esse reforço com 1 ano, a ideia é que seria um momento em que aquele proprietário voltaria na clínica e você teria que fazer uma avaliação e orientá-lo para um animal que era jovem e que agora está se tornando adulto. Então seria um momento de você fazer esse check-up e também seria um momento de eventualmente aqueles animais que não foram adequadamente imunizados no primeiro ano de vida recebessem uma nova dose para que agora a gente tivesse uma menor chance de falta de resposta, né, naqueles indivíduos que terminaram um protocolo precocemente. E aí veio a pergunta, alguns anos atrás, mas por que a gente tem que esperar até 12 meses? Por que a gente não faz esse reforço, que eu já falei para vocês que não é um reforço, num período anterior? Então hoje a gente sabe que essa última dose com 12 meses, ou essa próxima dose com 12 meses, ela não é um reforço. Ela é simplesmente, ela seria a última dose da vacina essencial no primeiro ano de vida. E pensando nisso, o último guidelines ele já tem preconizado, então há muitos anos a gente já tem essa conduta na Europa, nos Estados Unidos, e algumas clínicas no Brasil já fazem isso. Em vez de fazer o reforço com 12 meses, esse reforço é antecipado entre 6 e 12 meses de idade. Então eu comento que, por exemplo, no meu caso, eu gosto de fazer a cada 3 semanas os protocolos, né? Eu faço as revacinações a cada 3 semanas, eu interrompo a última dose por volta de 16 semanas, às vezes um pouco mais, 17, depende do protocolo que eu estou instituindo e de quando ele veio para minha consulta, e quando ele tem 6 meses, eu peço que retorne e faça mais uma dose de vacina. Com esse tipo de atitude, a gente diminui grandemente o número de animais, por exemplo, com 7, 8 meses de idade, que vêm para o consultório com sinomose, ou às vezes até com parvovirose, animais um pouco mais velhos, porque você não precisa esperar até 12 meses. Se você fizer com 6, ou se você quiser fazer entre 6 e 12, você está adiantando essa última dose e está protegendo melhor o animal. Agora, e se é um animal adulto? Se é um cão adulto que fez o protocolo de vacinação, como a gente comentou até agora, a partir dessa última dose, a próxima dose das vacinas essenciais pode ser realizada a cada 3 anos. Eu não tenho necessidade, vocês viram pelo trabalho do Dr. Schultz que eu mostrei, de ficar fazendo revacinação anual. Se o cão chega no teu consultório e ele tem mais de 16 semanas e você não sabe o histórico de vacinação dele, você pode fazer uma única dose de vacina essencial com vírus vivo modificado ou uma dose de vacina recombinante para sinomose, que ele vai desencadear uma resposta imune protetora. Então, entendam, não é a necessidade de fazer inúmeras doses que vai promover imunidade. Se eu tiver um animal que já não tem mais anticorpo materno, com uma única dose, se for vírus vivo modificado, eu tenho uma resposta imune robusta. E se você tiver dúvidas, e se você tiver que discutir com o tutor, uma opção é fazer testes sorológicos que são comercializados. Se vocês fizerem uso de um teste sorológico desse, e geralmente eles são testes que avaliam então a resposta imune para sinomose, hepatite, parvovirose, você consegue mostrar para aquele tutor que aquele animal está protegido.
E é isso que a gente tem recomendado. Então, a recomendação é fazer revacinação trienal e no começo, até que a gente tenha então essa mentalidade, né, que o tutor aceite, que ele não tenha medo, e até você como veterinário, a recomendação é que a gente faça testes sorológicos para realmente avaliar se ele tem necessidade de ser revacinado ou não. Se ele der positivo para todos, é sinal de que ele tem anticorpos, então ele não tem necessidade de receber a vacina naquele próximo ano. E aqueles filhotes que têm um desafio precoce? O que é um desafio precoce? Então, são filhotes separados da mãe ou da ninhada muito precocemente, são filhotes que passam por mudanças de ambiente, que viajam, às vezes a gente tem um canil que vende um animal e ele viaja, né, horas de avião para que ele seja entregue para o próximo proprietário, mudanças de alimentação, um animal dominante que chega no ambiente, tudo isso são situações de estresse que podem expor esse filhote precocemente. Nesse caso, a recomendação é que a gente faça uso de vacinas, pelo menos contra a sinomose e parvovirose, já a partir de 4 semanas de idade, que são, então, nesse caso, vacinas onde a bula tem essa indicação, que elas já podem ser administradas a partir de 4 semanas. Então, essa é uma outra coisa que a gente sugere. Para que vocês tenham uma ideia, no Reino Unido, saiu uma lei agora esse ano de que ninguém pode comercializar nenhum cão, nenhum filhote de cão com menos de 8 semanas de idade. Se houver comercialização e for pego, além da multa, o canil é fechado. Então hoje a gente vê no Brasil, às vezes, filhotes sendo comercializados com 25 dias, 30 dias. Então todas essas situações, elas sugerem o uso de uma vacina precocemente, já com 4 semanas de idade. E a vacina de raiva? A raiva é um problema muito grave no nosso país. A primeira dose ela é feita com 12 semanas de idade. Em áreas onde a gente tem alto risco, normalmente a gente pode aplicar uma segunda dose com 2 a 4 semanas após a primeira. E o que a gente chama de área de alto risco? Por exemplo, em Araçatuba, onde eu moro, em 1995 nós tivemos um surto de raiva, uma epidemia de raiva. E eu atendi, na época, mais de 120 cães com raiva e alguns gatos também. Era uma situação extrema, né, onde nós tivemos óbitos de seres humanos e a quantidade de animais com raiva foi muito grande e naquele momento todos os filhotes que eram vacinados, eles recebiam uma segunda dose 15 dias depois. Agora, se é um animal adulto, uma única dose da vacina contra a raiva é suficiente e no caso do Brasil, a revacinação ela é anual. E aí independe, mesmo que a mesma vacina comercializada no Brasil seja registrada às vezes na Europa ou nos Estados Unidos para aplicação a cada 3 anos, por conta de nós termos um número grande de casos de raiva no nosso país, sempre nós indicamos revacinação anual. Com relação às vacinas opcionais. Então, nós temos a parainfluenza e a bordetela bronquicéptica. Elas podem ser administradas de forma parenteral ou elas podem ser administradas de forma intranasal. No caso da parainfluenza, a vacinação do filhote e do adulto tem o mesmo protocolo das essenciais, com revacinação anual. No caso da bordetela bronquicéptica, nós recomendaríamos com o filhote 2 doses, sendo que a primeira a partir de 6 ou 8 semanas de idade. Lembrando o que eu falei antes, agora a gente está falando de uma bactéria, então uma única dose não é suficiente para promover uma resposta imune adequada. Eu preciso de pelo menos 2. E se você tiver um adulto que chega na tua clínica e não tem histórico anterior, também a gente recomenda 2 doses de vacinação. E a partir daí, a revacinação pode ser anual ou, se for o caso, mais frequentemente, dependendo do risco que esse indivíduo tem de contrair essas doenças. Agora, uma coisa que nós temos salientado no Guidelines é que a vacina para parainfluenza e para bordetela, na apresentação intranasal, ela seria mais interessante do que a apresentação parenteral. Primeiro, porque ela promove imunidade local. A segunda vantagem dela é que ela pode ser usada em filhotes que têm imunidade materna a partir de 3 semanas de idade. Não existe interferência da imunidade materna. Então, isso também é uma outra vantagem.
Com relação à revacinação, ela pode ser feita anualmente, ou às vezes, dependendo do risco desse animal, até em intervalos menores, mas uma coisa que nós costumamos salientar é que a aplicação da vacina intranasal ela seja feita pelo menos 72 horas antes da exposição. E como a resposta imune ela é gerada de uma forma muito rápida e no local, isso é uma vantagem. Então, às vezes, o tutor resolve viajar, ele vai deixar o animal num hotel ou numa clínica em algum lugar, e aí ele pode aplicar essa vacina com 72 horas antes e ele já tem uma resposta imune. Em animais pequenos, né, principalmente animais de porte pequeno, às vezes a gente vê sinais respiratórios transitórios por 3 a 10 dias sem maiores problemas. Isso pode acontecer. Agora vamos falar um pouquinho de leptospira. Para que você tenha uma infecção no cão, em primeiro lugar, você precisa ter o sorovar naquela região geográfica e você precisa ter o portador natural nas proximidades em quantidade suficiente para contaminar o ambiente. Então, de novo, eu chamo a atenção para aquela foto, né? De um animal que vive numa área alagada e esse precisa, com certeza, de uma vacina contra a leptospirose e de um animal que provavelmente nem encosta as patinhas no chão porque a proprietária não deixa. Existe uma certa confusão em relação à classificação das leptospiras. Existem duas espécies de leptospiras que são patogênicas para cães, que são a Leptospira interrogans e a Leptospira kirchneri. E tem cerca de 10 sorovares que estão associados com a doença em cães ao redor do mundo. Quando a gente identifica ou quando a gente fala um nome de uma leptospira, por exemplo, Leptospira interrogans sorovar pomona. O primeiro nome é o gênero, a Leptospira, o segundo é a espécie interrogans e a pomona é um sorovar. O que quer dizer sorovar? O nome está dizendo, é uma variante sorológica. Então não é alguma coisa que a gente possa identificar geneticamente, simplesmente um tipo de leptospira que responde de uma forma semelhante a outras e por isso ela foi classificada como um determinado sorovar. Então é uma variante sorológica. E aí os sorovares, eles são agrupados em sorogrupos antigenicamente relacionados. Para que a gente entenda melhor, quando eu faço um MAT, que é uma soroaglutinação microscópica, que é o teste ouro para diagnóstico de leptospirose, o que eu estou detectando normalmente é um sorogrupo. E vamos supor que eu tenha um sorogrupo e que dentro dele existam, 5 ou 6 sorovares. Quando um laboratório testa, normalmente ele testa um único sorovar por sorogrupo. Então, quando você tem um resultado que ele é positivo para um determinado sorovar, não significa necessariamente que seja aquele sorovar testado, porque eu tenho reação cruzada entre todos os sorovares dentro de um sorogrupo. Isso é muito importante e, às vezes, existe inclusive reação cruzada entre sorogrupos. Portanto, quando a gente fala em leptospirose, é muito difícil identificar o agente causador da doença. A reatividade ao MAT, ela sugere uma exposição a um sorovar pertencente a um determinado sorogrupo, mas não necessariamente aquele que você testou. E outro problema é que você pode ter falso positivo em animais vacinados, inclusive com reação cruzada com outros sorovares que não eram aqueles que estavam na vacina. Em 2010, houve a publicação de um consenso pelo ACVIM, um consenso sobre leptospirose. A primeira autora é a professora Jane Sykes, da Universidade da Califórnia, que é considerada a maior autoridade em leptospirose hoje no mundo, na área de pequenos animais. E ela comenta durante, então, essa publicação, né, dentro desse artigo, que nós temos muito pouco entendimento ainda sobre a infecção em cães por conta de leptospira, porque a grande maioria dos estudos eles se basearam em soroaglutinação e não em isolamento e cultivo. Isso quer dizer que aqueles trabalhos que a gente tem em que foi feito apenas exame sorológico, eles não conseguem dizer
que naquele local, aquele sorovar é o que de fato está presente. E isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema no mundo todo. Infelizmente, a gente tem muito pouco trabalho para que nós tenhamos de fato um conhecimento de quais são os sorovares que estão naquela região. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que eu atendi com a doutora Jane Sykes quando eu fiz o meu pós-doc na Universidade da Califórnia. Então aqui a gente tem, nós chegou um animal com 3 anos de idade, com suspeita de leptospirose, e aí nós testamos, então, para o sorovar canícola, para o Ictus hemorragiae. Copenhagen não foi testado porque ele faz parte do mesmo sorogrupo. Nós testamos gripe tifosa e pomona. Tinha outros, mas eu não coloquei porque eu achei que não teria necessidade. E aí, se vocês olharem, vocês vão perceber que quem tinha o maior título no primeiro dia, no dia que o cão chegou, era pomona, 1 para 1.600. E aí vem a pergunta, qual é o sorovar que está causando a doença? Se vocês se basearem apenas nessa informação, a impressão que dá é que é o pomona. Mas, 15 dias depois, nós fizemos novamente a sorologia desse animal e para Ictus hemorragiae ele passou a ter um título de 1 para 800. Então, ele teve uma elevação de mais de 4 vezes no título e o título de pomona ficou igual. Nesse caso, eu pergunto de novo para vocês, qual é o agente etiológico causador? A impressão que dá é que é o Ictus hemorragiae. Mas quando nós fizemos cultivo e isolamento, nós obtivemos o Copenhagen. Por quê? Ele foi aquele que não foi testado, mas ele faz parte do mesmo sorogrupo. Então houve uma reação cruzada entre Ictus e Copenhagen. Na verdade, no nosso mate parecia que era Ictus, só que o agente etiológico era Copenhagen. Então eu estou falando isso simplesmente para a gente entender que a soroaglutinação ela tem muitas limitações. Então ela consegue, lógico, nos dizer que aquele animal está com leptospirose e a gente não tem dúvida nesse caso porque houve um aumento do título de anticorpos em 15 dias, mas eu não tenho como afirmar que essa doença é causada necessariamente por aquele sorovar que teve o maior título. Para confirmação, então, de uma infecção por leptospira, nós temos que ter um título com um aumento de pelo menos 4 vezes em amostras pareadas com intervalo de 15 dias. E também só a título de curiosidade, outro dia alguém me perguntou, alguém me disse que obteve um resultado de PCR onde aparecia que o sorovar causador da doença era pomona, por exemplo, eu não me lembro exatamente qual era. A PCR, ela identifica gênero e não sorovar. Como eu falei, o sorovar é uma variante sorológica, então eu só consigo identificar com sorologia. A PCR, ela identifica genoespécies. Eu não tenho como fazer uma PCR e dizer que aquilo é pomona ou gripotifosa ou qualquer outra que seja, ou canícola. Esse é um trabalho que foi publicado agora há pouco, a doutora Mitika Ajiwara, da USP, que também é uma das maiores especialistas na doença no Brasil, ela é uma coautora, e eles conseguiram identificar através de um gene, o LIPL32, se a leptospira é patogênica ou não. Isso a gente consegue por PCR. Então eu posso dizer se ela é patogênica ou não, mas eu jamais vou poder saber qual é o sorovar. Então, em relação aos sorovares mais comuns que a gente tem no Brasil, com resultados aí de trabalhos de isolamento, são canícola, Ictus hemorragiae e Copenhagen. Nós temos como hospedeiro primário da canícola os cães, de Ictus e de Copenhagen nós temos ratazana, rato preto e camundongo, e de gripotifosa e pomona, para gripotifosa, roedores silvestres, lebre, marta e gambás, e para pomona, os bovinos e suínos. Então, lembrando que para que você tenha um risco no animal, você tem que ter não só o hospedeiro primário, mas também o sorovar na região. Então, a leptospira, a vacinação de filhote, a dose inicial é a partir de 8 semanas ou mais, com uma segunda dose 2 a 4 semanas após. E a vacinação de adulto, se ele não tem um histórico anterior, a gente recomenda também 2 doses, porque nós não estamos falando de vírus vivo modificado. E a revacinação pode ser feita ou deve ser feita anualmente.
A vantagem de você usar uma vacina para leptospirose é que você evita a prevalência e a gravidade da doença caso ele seja infectado. E o mais importante ainda é que as vacinas atuais, né, dependendo da vacina, ela pode evitar a colonização renal. E dessa forma, ela evita a eliminação de micro-organismos, então você está contribuindo aí com a diminuição da dispersão da doença naquele ambiente. Em relação à Leishmania infantum, tem um asterisco no meu slide porque ela não aparece, ela não foi citada no Guidelines, uma vez que quando ele foi publicado a gente só tinha vacina no Brasil. Na nossa publicação de 2019 ela vai aparecer. Bom, a Leishmania infantum ela é um protozoário intracelular e se a gente conseguisse, se existisse no mundo alguma vacina que fosse realmente efetiva contra um protozoário, nós já teríamos vacina para malária, até para leishmaniose humana. O que eu quero dizer com isso é que a gente não pode esperar de uma vacina para um protozoário o mesmo tipo de proteção de uma vacina para vírus vivo ou para uma bactéria. Não interessa, eu não estou dizendo que a vacina não é efetiva, o que eu estou dizendo é não dá para comparar e esperar que ela seja tão efetiva quanto, por exemplo, para um vírus. Por quê? Porque para você eliminar um protozoário, no caso ele é intracelular, você depende principalmente de uma resposta imunicelular. O que é importante a gente salientar em relação à vacina é que ela não impede a infecção, o animal vacinado ele pode se infectar, mas ela pode impedir o desenvolvimento de sintomas. Isso é importante quando a gente pensa no animal de uma forma geral. Hoje a gente tem no Brasil uma proteína recombinante RA2 como componente da vacina, da única que nós temos no mercado, associada à saponina. A dose inicial ela é feita a partir de 4 meses, são 3 doses com intervalo de 21 dias e a revacinação é anual. O que é importante nós lembrarmos é que o cão que ele é vacinado, se ele se infectar, ele pode permanecer com capacidade infectiva. Isto é, se um flebotomínio picar um animal infectado, mesmo que ele tenha sido vacinado, ele pode sim se infectar e continuar transmitindo a doença. Por isso é que a gente recomenda que todas as vezes que vocês usarem uma vacina para leishmaniose, vocês façam uso também de um inseticida. Eu comentei no início da minha apresentação que a imunidade de rebanho ela é extremamente importante para que você diminua um vírus circulante, por exemplo. No caso da leishmaniose, que é transmitida por um flebotomínio, a melhor maneira de você quebrar a cadeia de transmissão é por meio do uso de inseticidas. E isso não é só uma opinião do VGG, mas é uma opinião do Leishvet, que é o grupo responsável pela diretriz de leishmaniose no mundo todo. Então, a gente diminui a probabilidade ou a prevalência de leishmaniose numa região usando inseticidas tópicos e não fazendo uso de vacinas. Agora, isso não contraindica o uso de vacinas de forma alguma. A vacina, ela é um adjuvante, ela entra, na verdade, como aquele mecanismo que a gente tem falado muito de double defense. Então, eu uso o inseticida e eu uso a vacina junto e eu estou aumentando a probabilidade de proteção daquele animal. Então, quando me perguntam se eu devo usar vacinas, a minha resposta é sim, usem vacinas, desde conhecendo a limitação delas e também conhecendo a probabilidade de que esse animal se infecte, portanto, usando inseticidas. Esse é um trabalho que foi publicado pelo grupo que produziu a vacina no Brasil, né, a Leishtec. É um trabalho muito interessante, ele tem resultados muito bons e a gente compara, eles usaram cerca de 200 animais por grupo vacinados e 200 animais que receberam placebo, acompanharam esses animais em uma área endêmica de 2008 a 2010, mas eles perceberam que não houve uma diferença estatisticamente significativa quando eles compararam todos os vacinados com todos os placebo em relação ao xenodiagnóstico, isto é, os animais vacinados também tiveram capacidade de infectar flebotomínios. Então, mais uma vez, a pergunta é, nós devemos usar vacina contra a leishmaniose? Sim, mas desde que a gente use também inseticidas.
Com relação às vacinas não recomendadas, nós temos a coronavirose e a giardia. O coronavírus, em primeiro lugar, fica um pouco a dúvida de qual é a importância dele como agente etiológico. A gente sabe que o coronavírus é importante, mas em filhotes ele causa uma diarreia moderada e em adultos ele causa uma infecção assintomática. Então, embora o coronavírus ele possa ser isolado, a gente tem muitos trabalhos mostrando que, na verdade, ele aparece em animais rígidos. Então, aquela ideia de que nós tínhamos de que o coronavírus, quando associado ao parvovírus, ele pode causar uma letalidade maior, nem sempre é verdadeira. Existem alguns relatos em algumas partes do mundo, mas não necessariamente isso acontece o tempo todo. Na maioria das vezes, o coronavírus não tem uma importância tão grande quanto a gente pensa. E um outro fator é que é uma vacina com vírus vivo modificado, quando você aplica ela por via subcutânea, por exemplo, você produz muito pouco anticorpo secretório, que é IgA, que é o mais importante no caso do coronavírus. O coronavírus ele não faz viremia. Ele penetra pela cavidade oral, vai para esôfago, estômago e intestino. Então eu dependo de anticorpos secretórios. O título de anticorpo dele não tem relação com a resposta imune protetora. Portanto, a vacina ela não tem sido, ela é considerada não recomendada. E aqui a gente tem um trabalho que foi feito em Curitiba com o nosso grupo, onde nós avaliamos em animais com diarreia e em animais do grupo controle a presença de parvovírus. O que está em vermelho é porque deu diferença estatisticamente significativa, então a gente tinha parvovírus em animais com diarreia e no grupo controle não. Aqui a giardia não deu diferença estatisticamente significativa entre diarreia e não. O coronavírus não teve diferença também. E por outro lado nós encontramos o gene da alfa-toxina do Clostridium perfringens e mais em animais com diarreia do que em animais rígidos. E aqui é um outro trabalho de um outro grupo que está no prelo ainda, onde também eles viram que o coronavírus era identificado inclusive mais em animais rígidos do que em animais com diarreia. Finalmente a giardia. De novo tem um asterisco na minha apresentação, porque a vacina de giardia, o único lugar onde ela é comercializada é na América Latina. Os outros países onde eles tentaram introduzir ou ela foi introduzida, ela acabou sendo retirada. E por isso no Guidelines ela não aparece, porque eles nem consideraram essa possibilidade. No nosso próximo Guidelines, na publicação, ela vai entrar como uma vacina não recomendada. Por quê? Primeiro, porque ela não previne a infecção, apesar dela poder reduzir a eliminação de ocistos e de sintomas, os animais vacinados podem se reinfectar. Mas mais do que isso, o potencial zoonótico da giardia, ele é incerto. Então o potencial zoonótico do cão em relação ao humano, ele é incerto. A gente sabe que está muito mais relacionado à contaminação de água. Os animais, eles respondem bem ao tratamento e o mais importante é que a profilaxia para a giardíase não é só a vacinação, mas ela é principalmente a higiene e a limpeza do local. Então a recomendação é tratamento com higienização para que você não mantenha então o ciclo da giardíase. Com relação às vacinas felinas, as essenciais é o parvovírus felino, que é o da panleucopenia, o herpes vírus e o calicivírus e a raiva. As opcionais, a leucemia felina, a imunodeficiência felina e a clamídia felis. Eu não vou falar da imunodeficiência porque a gente não tem no Brasil. E as não recomendadas, a de peritonite infecciosa felina, que eu também não vou comentar porque nós não temos. Então, em relação às essenciais felinas, o esquema é exatamente o mesmo que nós comentamos para o cão. Começa com 6 a 8 semanas, termina com 16 semanas ou mais, e aquele reforço, que não é um reforço, é para pegar aqueles animais que não foram adequadamente vacinados, né, ou imunizados, a gente faz entre 6 e 12 meses de idade. Se o animal for um adulto, para o vírus da panleucopenia, a resposta é exatamente a mesma de parvovírus canino, isto é, ele produz uma resposta imunológica que dura 3 anos.
Mas o herpes vírus e o cálice vírus não produzem uma resposta imune tão robusta. Por isso, quando você tem gatos que têm risco de infecção para herpes e para cálice, que em algumas áreas do nosso país isso é muito comum, seriam gatos extradomiciliados, gatos que convivem com extradomiciliados, gatos que se hospedam ou que viajam constantemente, gatos que vivem em grupos. Nesse caso, a revacinação ela deve ser anual. Como nós não temos no nosso país as vacinas separadas, então em caso de risco de herpes e cálice, nós preconizamos revacinação anual. Então aqui exemplo de gatos que podem ter risco de infecção. Em relação aos adultos, para a panleucopenia, de novo, se ele não tem um histórico de vacinação anterior, uma única dose é suficiente, mas para herpes e cálice eu precisaria de pelo menos 2 doses. Então, um animal que nunca recebeu vacina quando filhote, ele precisa receber pelo menos 2 doses das que nós comercializamos no país para protegê-lo de herpes e cálice. Os gatos vacinados com herpes e cálice, eles não têm uma proteção tão robusta, eu já falei, né? Mesmo quando o título de anticorpos está elevado, e pode ocorrer infecção. Mas a vantagem da vacinação é que geralmente a infecção é mais branda e há uma diminuição do tempo de eliminação viral. E o que chama atenção, o que a gente tem que levar em consideração também, é que a imunidade ela é mais robusta para essas doenças, herpes vírus e cálice vírus, nos 3 meses subsequentes à vacinação. Então, nesse caso, o que nós geralmente recomendamos é que se o animal for, por exemplo, para um hotel ou for se hospedar em algum lugar, que ele seja vacinado de 7 a 10 dias antes que isso aconteça. Então, aí você tem uma imunidade mais robusta logo após esse protocolo de vacinação. O esquema de raiva para gatos ele é exatamente igual ao de cães, não muda nada, começa com 12 semanas, 2 doses se for uma situação de emergência, adultos uma única dose e revacinação anual. Depois, dentro das opcionais, a gente tem a leucemia viral felina. A vacinação para a leucemia ela não produz imunidade estéril. Pode ocorrer infecção de animais vacinados, mas a vantagem é que ela pode prevenir a replicação viral e o desenvolvimento dos sintomas. Se vocês olharem os guidelines, tanto o nosso do WSAVA quanto da Associação Americana de Veterinários de Felinos, vocês vão ver que a recomendação é que se teste sorologicamente o gato antes de vaciná-lo. Só que no nosso país, às vezes isso é um pouco complicado, até porque muitas vezes o tutor não tem condições financeiras de testar e de usar a vacina. Nesse caso, não existe problema de você fazer o uso da vacina num animal que não foi testado. Se eventualmente esse animal for positivo, você não vai ter nenhum problema usando essa vacina. Então, o ideal seria testar para que a gente tivesse o conhecimento, mas às vezes no nosso país isso não é uma realidade. Dependendo da situação, a vacina de leucemia ela pode ser considerada uma vacina essencial. Então, ela é indicada para gatos em situação de risco e para locais onde a gente tem uma incidência grande da doença. O que normalmente se recomenda é que todo gato que tenha menos de 1 ano de idade deva ser vacinado. São 2 doses a partir de 8 semanas de vida e aí ele receberia um reforço, né, que de novo entre aspas, após 1 ano. E a partir deste momento depende do risco de exposição. O que a gente tem que levar em consideração é que a vacina de leucemia ela é uma vacina que ela pode levar ao desenvolvimento de sarcoma de sítio de injeção e que a imunidade, principalmente à medida que o animal vai se tornando mais velho, ele vai se tornando menos suscetível e ela tem uma imunidade de 2 anos tranquilamente. Então, o que nós temos recomendado é o seguinte, como no Brasil nós não temos separado uma vacina de leucemia e nós temos sempre vacinas com 3 ou 4 antígenos associado ou não à leucemia, o que a gente recomenda é que se vacine 1 ano com leucemia e 1 ano sem a vacina de leucemia. Lembrando então de sempre avaliar o risco-benefício desses pacientes. No caso de clamídia, a primeira dose é com 9 semanas de idade,
uma segunda dose com intervalo de 2 a 4 semanas após. No Brasil, nós só temos associadas as essenciais, então a gente faz o protocolo das essenciais. E a revacinação anual para gatos que têm risco de exposição constante, principalmente gatos de colônias. Se o animal nunca teve um histórico de vacinação anterior e for adulto, ele precisaria pelo menos de 2 doses da vacina de clamídia para que ele desencadeie uma resposta imune adequada. Ela acomete principalmente gatos de colônias, mais do que gatos de residência, e ela é indicada para ambientes onde já foi confirmada a ocorrência da infecção. E aí vem a pergunta: a vacinação é segura? Com certeza, mas nenhuma vacina produz imunidade na totalidade dos animais vacinados. Qualquer vacina pode causar uma reação adversa. E eu também brinco, qual é a vacina? Quando vai acontecer uma reação adversa? Quando for o cachorro da sua sogra, quando for o cachorro do seu chefe, é nessa situação que vai acontecer. O problema é que a gente tem muito pouca falta de notificação no nosso país. Os laboratórios têm, mas nós veterinários nem sempre temos acesso. Então a gente conhece pouco sobre reações pós-vacinais. E quando são reações que acontecem dias ou semanas depois, por exemplo, as imunomediadas, muitas vezes a gente não consegue identificar que a causa foi uma vacinação. Esse trabalho é um trabalho muito interessante. Ele avaliou mais de 1 milhão de cães e avaliou qual a quantidade de efeitos colaterais ou de reações adversas que aconteciam, ou em quantos animais isso acontecia, no intervalo de 3 dias pós-vacinação. E o que eles identificaram é que 38 de cada 10 mil doses de vacinas aplicadas, então em 38 cães, ocorreram reações adversas, o que é muito pouco, né? Mas as reações aconteceram principalmente em animais entre 5 e 10 quilos, e principalmente à medida que eram administradas mais doses de vacinas. Existe um trabalho semelhante que foi feito com gatos. Eles avaliaram cerca de 500 mil gatos e quais eram a quantidade de reações adversas, né? Quantos animais tiveram reações adversas num período de 30 dias. E foram 51 para cada 10 mil doses de vacinas, o que também é muito pouco e não contraindica o uso de vacinação. Principalmente em animais em torno de 1 ano e principalmente naqueles que receberam mais doses de vacinas ao longo da sua vida. Com relação à causa de falhas vacinais, nós temos fatores relacionados ao hospedeiro, então interferência de anticorpos maternos, nós já citamos, imunodeficiência, às vezes uso de imunossupressores, hipertermia, animais com mais de 39,8 de temperatura, eles podem não responder à vacina para sinomose, então a gente não pode fazer a aplicação dessa vacina, mesmo que não seja por doença, seja só por calor, e às vezes incubação de doença no momento da vacinação. Fatores vacinais, inativação durante o transporte e armazenamento inapropriado, principalmente geladeiras que não são adequadas ou que outras coisas são colocadas junto com as vacinas em geladeiras. Vacinas têm que ter geladeiras próprias que são abertas exclusivamente para retirada daquela vacina. Fatores ainda relacionados ao erro do médico veterinário, protocolo de vacinação inadequado. O intervalo entre administrações muito curto, isto é, de 15 dias ou menos, a gente nunca faz isso. Última dose de vacina de filhotes no momento ainda que ele tem imunidade materna. Intervalo de tempo insuficiente entre recuperação de uma doença infecciosa e vacinação. Nós recomendamos ao menos 2 a 3 dias. E administração incorreta. Com relação à administração incorreta, uma coisa que a maioria de nós faz uso ainda é álcool no local da aplicação. Não se utiliza álcool no local da aplicação de uma vacina com vírus vivo. A gente não pode fazer uso disso. E o manual da WHO, da Organização Mundial de Saúde, de práticas para injeção, ele já fala isso, que para administração, para imunização, a gente nunca faz uso de álcool e faz uso apenas de água e sabão. Então, mesmo que você use o álcool, espere secar, não pode. A gente não deve usar. Se o animal estiver sujo, ele vai para casa, ele toma banho, volta no dia seguinte e aí ele faz a aplicação da vacina. E o Ministério da Saúde também
soltou uma nota esse ano dizendo que antes das vacinas não é para utilizar álcool. Então não é só em animais, essa recomendação ela também tem sido preconizada no Brasil para humanos. Podemos seguir as diretrizes para vacinação de cães e gatos no Brasil? Tudo não, porque a gente tem vacinas polivalentes. Nós não temos ainda todas as opções que existem nos Estados Unidos e na Europa. Mas se nós conseguirmos mudar a mentalidade dos clínicos, talvez os laboratórios acabem transformando um pouco essa realidade. Em relação a cães e gatos, as essenciais, o que a gente pode fazer é sempre fazer a última dose com 16 semanas ou mais e fazer o tal do reforço, que não é reforço, entre 6 meses e 1 ano. Para cães, as essenciais, revacinação trienal. Então, para sinomose, para parvo, para hepatite, mas para raiva anual. E aí, se vocês perguntam, bom, mas como é que eu posso fazer uma revacinação trienal se eu tenho uma vacina polivalente? Você vai ver a necessidade, por exemplo, daquele animal. Ele tem necessidade de receber uma vacina de leptospirose todo ano? Se ele tiver necessidade, tudo bem. Se não, você pode usar uma polivalente a cada 3 anos, porque você não está prejudicando a proteção contra lepto. Se ele tiver risco de uma traqueobronquite infecciosa, ele pode fazer uso, por exemplo, da intranasal. Então, a gente tem como mudar o protocolo dependendo da necessidade. E no caso de gatos, pode ser feita a revacinação trienal, desde que não seja um gato que tenha risco de cálice vírus e herpes vírus, senão ela tem que ser anual. Lembrando que às vezes o gato vai para um hospital veterinário por outra causa e se ele não está protegido, ele pode acabar adquirindo cálice e herpes. Então, dentro do nosso país, como a gente ainda tem uma casuística grande, o anual seria o ideal. Raiva anual. E as opcionais, a leucemia, a gente recomenda para vacinar todos os gatos com menos de 1 ano e a partir daí 1 ano sim e 1 ano não. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu acho que alguma dúvida que tenha surgido, vale a pena consultar os guidelines no site do WSAVA. Ele tem inclusive perguntas e respostas que podem ajudar a elucidar dúvidas. E eu espero e agradeço mais uma vez ao convite do VetSmart e da MSD para poder fazer essa apresentação para todos vocês. Obrigada. Muito obrigado, Meire. Agora eu vou passar a palavra para Márcio Barbosa, coordenador de território da MSD Saúde Animal, que ministrará agora a sua palestra. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Barbosa, sou atual gerente técnico da MSD Saúde Animal. Em nome da empresa gostaria de dar boa noite a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Após a pertinente palestra da professora Meire Marcondes e com uma temática extremamente relevante e atual para nós médicos veterinários, eu gostaria de apresentar para vocês a linha Nobivac, que é a linha de vacinas da MSD Saúde Animal, contendo 7 produtos em seu portfólio. 2 vacinas múltiplas para cães, 2 vacinas específicas de gato, mais a raiva, a PUP e a KC. O que eu vou fazer agora nos próximos minutos é justamente apresentar para vocês algumas características e benefícios de algumas delas. Vamos começar com a Nobivac DHPPI mais L. A nossa vacina múltipla para cães, alinhadíssima com os guias internacionais, como por exemplo, não possui coronavírus na sua composição. Como vocês viram a professora Meire Marcondes falando, hoje, atualmente, não há nenhuma justificativa técnica de nós estarmos vacinando os cães contra coronavírus. Não é um vírus essencial para os cachorros, muito pelo contrário, é uma vacinação hoje não recomendada, por isso que a DHPPI mais L não tem em sua composição o coronavírus. Se nós formos observar a fração leptospira presente na vacina, a gente vê que ela tem 2 sorovares, o sorovar Copenhagen e o sorovar canícula. Hoje a gente sabe que o sorovar Copenhagen é o sorovar mais prevalente em cães e humanos nas grandes metrópoles brasileiras e é que dá realmente a melhor proteção, por ser uma proteção homóloga que confere a melhor proteção para os cães.
Além disso, é uma vacina que confere na sua fração leptospira proteção durante 1 ano, além de proteger o cão contra o estado de portador renal, ou seja, o animal não fica eliminando leptospira no ambiente. Leptospira é uma zoonose, é um problema de saúde pública. Então, nesse sentido, a gente protege tanto outros animais da infecção quanto o próprio ser humano. Além disso, possui o sistema, que é um sistema patenteado da MSD, que é o sistema Vaxipure. O que é o sistema Vaxipure? É um sistema de filtração. Esse sistema ele garante uma menor quantidade de albumina sérica bovina na vacina. Consequentemente, uma menor probabilidade desses animais terem reações de hipersensibilidade, porque a gente sabe hoje que a albumina sérica bovina presente na vacina, ela é uma das mais incriminadas, uma das maiores culpadas pelas reações de hipersensibilidade no animal. Nós temos hoje estudos mostrando que, no caso da DHPPI+L, a gente tem pelo menos 10 vezes menos, quantidade de albumina sérica bovina presente na vacina quando a gente a compara com outras vacinas do mercado. Além disso, é uma vacina que imuniza rapidamente, estando o corpo do animal pronto para responder à vacinação, a gente tem uma resposta em 7 dias para sinomose, para parvovirose e para hepatite infecciosa canina. E é uma vacina livre de adjuvantes. Na sequência, gostaria de falar para vocês da Nobivac Pup. O que é a Nobivac Pup? A Nobivac Pup é uma vacina que contém em sua composição única e exclusivamente o parvovírus canino e o vírus da sinomose. É uma vacina indicada na primovacinação dos filhotes. É a única vacina autotítulo para sinomose no mercado. A gente sabe que para filhotes a nossa maior preocupação em se tratando de doença infecciosa devido à sua alta morbidade, sua alta mortalidade, é parvovirose e sinomose. E ela foi pensada justamente devido à sua alta massa antigênica em superar precocemente os altos níveis de anticorpos maternos presentes no filhote, para a gente tentar imunizar esses filhotes o mais precocemente possível, tá? Sendo indicado a 6 semanas de idade, podendo, dependendo de uma situação de alto risco, por exemplo, que possa ser aplicada aos 28 dias, às 4 semanas. Se nós observarmos, por exemplo, aqui à direita, a gente vê uma resposta, um trabalho publicado para sinomose em filhotes com 6 semanas de idade, onde a gente pode observar 94% de proteção nesses filhotes quando comparado a uma vacina múltipla. Isso devido ao quê? A justamente a alta massa antigênica que tem a PUP. Tá? Então, o objetivo nosso é justamente superar os altos níveis de anticorpos maternos o mais precocemente possível para que a gente garanta realmente a proteção desses filhotes numa idade bem precoce. E a KC? A KC é nossa vacina para tosse dos canis. Ela é aplicada em uma única narina, um volume pequeno, que facilita muita aplicação, 0,4 ml. Ela possui em sua composição a bordetela bronquicéptica e o vírus da parainfluenza canina, ou seja, os dois principais agentes etiológicos envolvidos na patogênese da tosse dos canis são atenuados. Consequentemente, é uma vacina que confere uma proteção rápida. Nós temos estudos mostrando que, por desafio, em 72 horas esses animais já estão protegidos. E uma proteção duradoura. Dentro de um intervalo de 1 ano, esse animal está protegido. Além disso, ela pode ser aplicada precocemente, a partir da 3ª semana de vida, não sofrendo nenhuma interferência de anticorpos maternos. Ou seja, a gente tem a capacidade, dependendo da situação na qual esse animal se encontra, de protegê-lo rapidamente, precocemente. E uma vacina também, a exemplo da DHPPI+L, livre de adjuvantes. E gostaria de falar para vocês também rapidamente da Nobivac Feline mais Felv. O que é a Nobivac Feline mais Felv? Ela literalmente é uma combinação, uma soma da Nobivac Feline, que tem na sua fração viva herpes vírus, calicivírus, o vírus da panleucopenia e a clamídia associada ao vírus da Felv, presente no diluente, que está inativado.
tá? Protegendo contra a leucemia felina. Um grande diferencial dessa vacina, da Nobivac Feline mais Felv, é justamente o seu tempo de proteção para a leucemia felina. Ela pode ser administrada a cada 2 anos, devido à duração da imunidade. Além disso, é uma vacina que foi testada em vários estudos de segurança e um dos seus diferenciais é justamente a presença de um adjuvante aquoso. Adjuvante esse que a gente sabe que após 21 dias após a aplicação, a gente praticamente não o encontra no sítio no qual a vacina foi aplicada, tá? Nos respaldando com uma segurança ainda maior do seu uso. E para completar a linha, o portfólio Nobivac, aí sem entrar em muitos detalhes, ainda temos a Nobivac Feline, que eu acabei falando para vocês quando eu falei da Nobivac Feline mais Felv, a nossa vacina quádrupla atenuada, a Nobivac Raiva e a Nobivac Canine, que é a principal vacina da MSD nos Estados Unidos. Gostaria de apresentar para vocês, ou melhor, convidá-los a fazer parte do Clube Nobivac Vita. O que é o Clube Nobivac Vita? O Clube Nobivac Vita é um clube de benefícios composto pela Garantia Nobivac e pelo SafeVet. Vamos ver agora um pouquinho desses dois. O que é a Garantia Nobivac? A Garantia Nobivac é um sistema de reembolso de despesas, é um benefício onde a gente reembolsa as despesas em supostos casos comprovados de não imunização. Mas que despesas que a gente reembolsa? Gastos com consultas, com exames diagnósticos e com tratamento, podendo chegar até um valor de reembolso de R$4.000. Fora isso, constando ainda da Garantia Nobivac, existe o auxílio financeiro na aquisição de outro animal de estimação, caso, obviamente, o animal do tutor venha a óbito, e no valor de até R$2.000. E o SafeVet? O SafeVet é um seguro para o seu estabelecimento. É um produto com uma garantia da Liberty Seguro que oferece algumas coberturas exclusivas para o seu estabelecimento, para o seu pet, para a sua clínica, como, por exemplo, danos corporais ou materiais causados dentro do seu estabelecimento estarão cobertos por esse seguro. Danos morais, caso você venha a sofrer alguma ação judicial, o seguro, o SafeVet, também tem cobertura para isso. Além do que, danos ao seu patrimônio de causas diversas. Então, está incluso na cláusula do SafeVet. Além disso, por exemplo, se houver uma queda de energia e você perder as suas vacinas, ou seja, houver deterioração das vacinas, isso também será incluso no SafeVet. E além disso, caso você tenha alguma necessidade por chaveiro, encanador, eletricista, o seguro te garante assistência 24 horas. Isso tudo diretamente com a Liberty Seguros. Gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, muito obrigado. Em relação ao Clube Nobivac Vita, em relação ao nosso portfólio de vacinas, entre em contato com o vendedor que o atende, entre em contato com o representante da MSD para maiores informações. Muito obrigado, tenha uma boa noite, bom descanso. Muito obrigado, Márcio. Chegou então o momento de conhecermos o sorteado ou sorteada que levará para casa o livro Doenças Infecciosas na Rotina de Cães e Gatos no Brasil, ofertado pela MSD Saúde Animal. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e quem acompanhou a nossa transmissão ao vivo aqui com a gente. E o sorteado ou sorteada vai aparecer agora na tela para você. Bom, nós finalizamos por aqui. Eu espero que o nosso conteúdo de hoje tenha sido de muita relevância
para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasil. Eu agradeço em nome do VetSmart, da MSD Saúde Animal e de toda a nossa equipe. Até quinta-feira, quando começaremos o Fórum Online VetSmart de Medicina de Felinos. Tchau, tchau, boa noite!